aqui, pessoal, ó, é a aula 34, então puxa a apostila aí, puxa um papelzinho para anotar, um caderno de anotação, na página 276, e a gente vai resolver a maioria dos exercícios que estão nessa apostila. Então, é um modo de vocês depois estarem revendo alguma coisa que vocês esqueceram, né? Então, puxa ele aí, vamos anotar tudo que precisa dentro dessa apostila de vocês. O cérebro anota, o cérebro vê figuras, então ela precisa estar ao alcance de vocês, tá? Então vamos lá, ó. Então a aula de hoje é a aula sobre ésteres, é mais uma função oxigenada. Lembra das funções oxigenadas? Álcool, ácido carboxílico, tá? O que mais? Hã? Depois a gente vai ver as nitrogenadas, né? Nitrogenadas tem nitrogênio. Essas são essas figuras aqui que a gente tem, ó, funções oxigenadas. Então eu tenho um aldeído, C-O-H, cetona, C, esse R e esse R tem que ser carbonos, C-O. A gente viu na aula passada o ácido carboxílico, COH, CO, né? Ou seja, C-O, OH. E esse R aqui é a sequência da cadeia carboxílica. O que a gente vai ver agora? Ó? A gente vai ver essa figura aqui. Então, mentaliza a figura do éster. Então, esse éster aqui é C, dupla O, e esse R' aqui e esse R pretinho aqui, eles devem ser carbono, tá? Eles devem ser carbono. Esse aqui ainda tem até uma particularidade que ele pode ser um hidrogênio, mas a gente vai ver isso. Então, se ele fosse um hidrogênio, eu teria uma única cadeia, tá? Uma única cadeia com um único carbono. Então, esse carbono aqui seria, esse carbonilo aqui seria um éster. Então, olha só, como que eu vejo a figura do éster? C, dupla O, embaixo O, e tem uma sequência de carbonos, que é esse R1 aqui. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Então essa aqui é a figura. Aí, geralmente eu vou ter éster de cadeias um pouquinho grande, tá? Um pouquinho, quer dizer, para um lado e para o outro, porque a cadeia ela pode crescer para a esquerda e ela pode crescer para a direita. Mas o que eu vou, o que o meu cérebro vai fotografar aqui, ó, pessoal? Essa figura aqui, ó. C, dupla O, um carbono aqui e um carbono aqui. Então ficaria CC, e a dupla aqui, ó. Então essa é uma figura de um éster. E como que a gente começa a aplicar essa figura? Então, funções orgânicas. Eu tenho duas finalidades dela. Lembra? Quando eu tenho cadeias pequenas, né, dentro da química orgânica, eu posso dar o nome para essa cadeia. Tudo bem? Então a gente vai aprender a dar um nome para os ésteres. E quando eu tenho uma cadeia muito complexa, muito grande, eu, né, na aplicação, eu só preciso identificar se aquela é uma função orgânica ou não, se aquela é uma função oxigenada ou não. E se ela for uma função oxigenada, eu vou ver se ela é uma cetona, se ela é um aldeído, se ela é um ácido carboxílico. Então perceba, a função que a gente viu na aula passada era uma função de ácido carboxílico. O que era o ácido carboxílico? Era a mesma estratégia, C, dupla O, H aqui. Eu teria esse oxigênio ligado com o hidrogênio, então seria um ácido. Mas aqui não, esse oxigênio ele vai ser ligado com um carbono e ele vai formar essa figura aqui, um éster. Então, olha só, duas aplicações. Eu vou dar um nome pequeno e vou identificar ela dentro de uma estrutura. Para o nome, pessoal, dentro da apostila de vocês tem isso aqui, ó, tá? E na realidade, quando a gente fala de orgânico, a gente está dizendo aqui, ó, essa figura aqui, ó, que um éster, né, ou qualquer tipo de éster, ele é formado por um ácido carboxílico mais um álcool. O que é isso?
Ele é formado por um grupamento ácido carboxílico. Está aqui, ó. Isso aqui é um éster? Não, olha lá. C dupla O, O, H. E aqui, a hora que eu tenho a entrada, por exemplo, de mais um álcool, eu posso estar formando um éster orgânico. Eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Então, olha aqui, C dupla O, olha aqui o O, o mesmo aqui, ó. Só que daí eu incorporei um metil. Esse aqui é um cara metil. Então, como que ficaria o nome desse cara aqui, ó? Eu tenho um ácido, ele é o Ico, e ele vai formar essa primeira parte aqui, ó. Essa primeira parte aqui é do ácido, ó, do ácido. Eu troco o nome do ácido, o final ico, pelo final ato. Então vai ficar etano, não oico, etanoato. E a segunda parte, que é depois do O, depois, então essa é uma primeira parte e essa é uma segunda parte. A segunda parte vai ser o radical. Então eu não tenho um metil aqui, então vai ficar como metila. Essa é uma reação de esterificação. Então anote aí. O que é reação de esterificação, professor? É quando eu transformo um ácido carboxílico e um álcool em uma éster, em um éster. Então, para a gente resumir isso aqui, o fragmento, vou explicar certinho na sequência com exemplos. Mas olha essa frase aqui, ó, anota aí, ó. O fragmento do ácido carboxílico recebe o sufixo. O que é o sufixo? O final. Recebe o sufixo ato. E aquele proveniente do álcool, ele recebe o ila, tá? Então, vamos ver isso aqui na prática antes. Ó, então olha aqui, ó. Eu tenho esses ésteres aqui, ó, tá? Esses aqui talvez seja um pouquinho mais complicadinho, mas dá uma olhada nesse aqui, a gente tem bastante exemplo. Ó, olha só, eu não tenho um carbono aqui, ó. Aqui é só um carbono. Então, aqui é a primeira parte. Essa primeira parte veio do ácido. Então, eu vou chamar esse cara de metano. Era ácido metanóico. Eu chamo esse cara agora de metanoato, tá? Metanoato. E aqui, ó. Aqui eu tenho um, dois. Essa parte aqui, ó, veio de um álcool. Que tipo de álcool que era? Etanol. 1, 2. Etanol. Então, esse cara aqui agora é 1, 2. Ele virou um radical. Eu chamo ele de etila. Então, metanoato de etila. Se tivesse 3 carbonos aqui, ó, mais um aqui, ó. Tivesse 3 carbonos, chamaria metanoato de propila, tá? Olha aqui. 1, 2. 1, 2. Só tem 2. Então ele veio de um ácido etanóico, né? Ácido etanóico. Então ele vai chamar etanoato 1, 2. Ele veio de um álcool. Então ele vai chamar, não chama mais etanol, chama etila. Etanoato de etila. Eu trabalho igual de extripador aqui, né? Por partes. Eu primeiro analiso a função que veio do ácido carboxílico e depois eu analiso a função que veio do álcool. Aí sempre o nome e o PAC desse cara vai ser conjugado, vai ter uma primeira parte e uma segunda parte. Esses aqui só para vocês terem ideia, mas esses aqui são poucos usuais. Então eu tenho um ciclo. Tá? Esse ciclo tem 6 carbonos, por isso que ele chama ciclohexano, esse cara que está aqui. Aí ele tem um carboxilato, lembra que quando eu tenho um anel não, quando eu tenho uma cadeia fechada, ele não vai chamar mais o oico, ele não vai ter o oico, ele vai ser o carboxi. Como ele vem de uma função ácida, ele vai chamar carboxilato. E o radical aqui, isopropila. Então, esse aqui é um isopropila, né? Lembra das funções, né? Das funções não, dos radicais diferentes, né? Não é só a cadeia linear. Eu tenho carbonos aqui que eles são terciários, né? Então, eles formam radicais diferentes. Esse aqui, benzoato, ó, benzeno. Mas ele está de um lado, eu vou chamar ele de benzoato. O outro eu vou chamar de fenila, porque é um radical aqui, ó.
Ele é um radical fenil. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia. Agora eu vou entrar realmente no quesito que está na apostila de vocês aí, ó. Então, ó, um éster orgânico pode ser produzido pela reação entre um ácido e um álcool. É isso que a gente falou. Então, a gente já viu como é que é a função ácido e a gente já viu como é que é a função álcool. Esta reação pode ser exemplificada pela equação. Tá aqui, ó. Então, eu tenho um ácido. Qual que é esse ácido aqui? Ácido propano-ico, né? Então, por que esse nome aqui, ó? Ele é um ácido, função ácido, C dupla O, OH, 1, 2, 3 carbonos, é um prop, somente simples ligações ano, final ico. Se eu pegar esse cara num tubo de ensaio e juntar ele com um álcool, com catalisador, né, com umas condições de reação, esse álcool aqui é 2, é o álcool etanol, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma ligação química. O que ele vai formar? Ele vai formar o que a gente chama de éster. Então, o éster orgânico é a fusão, né? Uma ligação química entre ácido e álcool. E aí, pessoal, olha a primeira parte aqui, ó. 1, 2, 3. Propanoato. O ácido caiu fora, o prefixo. Então, vai ficar propanoato. E daí? De etila. 1, 2. Isso aqui virou. Perceba, na apostila de vocês aí, vocês estão com a apostila. Na minha veio assim, eu acho que é a mesma impressão. Esse H aqui, ó, não existe. Esse H aqui, ó, não existe. Isso aqui tá errado na apostila de vocês. Apaga esse cara aqui, ó. Apaga esse cara, tá? Então ele não tem. Então, o ácido com álcool vai formar um éster mais água. Então esse H aqui não existe. Agora eu quero mostrar para vocês aqui como que essa ligação se dá. O ácido, lembra que a gente aprendeu que o ácido ele doa H+ para o meio, por isso que ele deixa ácido. O ácido, qualquer ácido, forte ou fraco, ele sempre vai doar H+ para o meio. Então, o que acontece com esse H+? Ele vai para o meio e começa a deixar mais ácido. Ele derruba o pH. Então, perceba aqui, ó, qual que é o H que vai sair do ácido? Esse camaradinho aqui, ó. Esse camaradinho aqui. Então, eu vou perder essa ligação que está aqui, ó. Então, eu digo o seguinte, ó. Esse cara aqui sai e o OH do álcool, o OH, ou seja, a hidroxila do OH sai. Esse aqui, ó, HHO, é a molécula de água que eu vou ter do outro lado aqui, ó, H2O. E aí, o que acontece? Perceba que, ó, tira essa figura que tá aqui, ó, essa figura em vermelho, OHH, e aí eu faço o seguinte, eu ligo ali, ó, eu ligo esse radical que tá aqui, ó, que eu vou chamar agora ele de etil, mas como ele veio de um ácido, eu chamo ele de etila, tá? Então, perceba, o que a gente tem que guardar da aula. Um ácido mais um álcool vai formar um éster e mais água. Essa reação aqui, ó, desse sentido para cá, ó, da minha esquerda para a minha direita, eu chamo reação de esterificação. Formar um éster. Reação de esterificação. Agora, eu posso fazer o contrário, professor? Claro que pode. Por isso que tem esse sinal aqui, ó. Reações reversíveis. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Se eu pegar um éster, tá aqui o éster, esse éster for o propanoato de etila, e eu fizer uma condição com água, ou seja, hidratada, eu quebro novamente essa molécula? Quebro. Ó, aqui estava errado, né? Eu quebro, eu vou formar isso aqui. Então, um propanoato de etila mais água, eu vou formar o ácido propanóico e o etanol. Então, como que eu formo o ácido propanóico e o etanol? Através de um éster, através de uma reação que a gente chama de hidrólise. Quando eu tenho água no meio, eu posso fazer uma hidrólise de um éster. O propanoato de etila vai formar, ou seja, vai quebrar bem no meio. Vai quebrar bem no meio. Só que a hora que quebrar no meio, o que acontece? Um hidrogênio entra aqui,
forma o ácido, e o OH, que é hidroxila, entra aqui e forma o etanol. Show de bola, pessoal? Vamos lá. O que tem esses ésteres? O que é o éster, vamos dizer assim? A gente aprendeu, a química da indústria aprendeu que os ésteres de cadeias levemente pequenas, eles são aromáticos. Não é aromáticos de anel, não. Eles dão aroma, porque geralmente os aromáticos, eles dão aroma também, igual o fenol. O fenol tem um cheiro característico. Mas eles são de aromas, eles são substâncias que dão aroma. Daí, só para a gente botar no contexto isso, há uma diferença entre gosto, aroma e sabor. O que é o gosto? O gosto são classificados em 5, né? O doce, o salgado, o amargo, o ácido e esse umami aqui, que seria uma junção de tudo, um negócio mais harmônico. O pessoal da gastronomia gosta de usar, e aí eu coloquei ele aqui também, né? Umami. Agora, o que é o aroma? O que é um aroma? O aroma do perfume, o aroma da flor, o aroma do alimento. O aroma é um desprendimento de moléculas de baixo peso molecular, que estimulam as células receptoras do nosso epitélio olfatório. Ok? Então, o gosto é o que eu sinto na boca. E eu classifico doce, salgado e tal. O aroma são pequenas moléculas, como essa aqui, ó. Esse acetato de isoamila. Olha só, é uma molécula pequena, tá? Não é grande essa molécula. Então, a hora que ela sobe no ar, ou seja, que ela desprende na forma gasosa, ela vai, vamos dizer assim, ela vai estimular o sistema epitélio aqui. Eu vou identificar ele no cérebro como, opa, um gosto de banana, um aroma de banana, um odor de banana. E o sabor é a junção desses dois aqui, tá? Então, um negócio saboroso, ele tem um cheiro bom e ele tem um gosto doce, por exemplo. Então, essas substâncias aqui, ó, elas são aromas. Então, a indústria aprendeu a formular isso aí. Então, o gosto da banana, ou o odor da banana, ele está nessa classificação aqui, ó, de éster. Acetato de isoamila. O butanoato de etila tem um odor, né, um aroma de abacaxi. O acetato de octila, olha aqui, acetato de octila, ele é o laranja. Esse, olha aqui já não tem nenhum. O final ato a gente percebe que é um éster, tá? Mas aqui, ó, não existe esse composto aqui, ó, em termos de nomenclatura usual, antrinilato. Então esse composto não tem nome oficial. Agora, o que tem nome oficial, ó? Anotem aí. A7 vem do ácido acético. A7 vem do ácido acético. Então é o etanóico, né? Então A7 é do ácido acético. E o ácido acético vem do etanóico. Então eu posso identificar, ó, por exemplo, aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó, esse aqui é o ácido acético, tá? É o etanóico. E esse aqui, butanoato, veio do quê? Do ácido butanóico. Tudo bem? De novo aqui o acetato. O butirato também, mas daí é uma outra configuração. A gente não precisa se preocupar com isso aqui. Ó, então essa que eu falei para vocês, ó, reações reversíveis. Então, quando eu tenho um ácido com um álcool, eu vou formar um éster e água. Essa é a minha esterificação, formar um éster. Quando eu tenho um éster e eu tenho uma água, olha só, aqui é água, tá? HOH, não é um álcool aqui, né? Não existe isso aqui. Álcool tem que ter carbono, tá? Então, é uma água. Então, bota aí água. Isso aí tá na apostila de vocês. Água. Eu vou formar o quê? Um ácido e quem é aqui? Um álcool. Esse R é uma cadeia carbônica, tá? Esse R é o mesmo que tá aqui, ó. Tá? E aí, então, de novo, ácido mais álcool, esterificação. Vai me dar um éster mais água. Se eu faço ao contrário, água mais éster vai ter uma hidrólise. Quem que vai formar? Álcool e um ácido.
Pessoal, existe uma aplicação disso muito grande, que é essa garrafinha que todo mundo já pegou, todo mundo já viu, que é o PET. O que é o PET? PET é um polímero, é o poli, quer dizer muitos, né? Poli, tereftalato, ao final o ato, que olha um éster, de etileno. Então, dá para a gente imaginar mais ou menos aqui quem são os caras que são participantes desse polímero aqui, né? Desse polímero, desse politereftalato de etileno, que é o PET, né? Quando a gente fala a garrafa PET. Então, vocês já podem explicar para as pessoas, ó, o PET é um polímero que chama politereftalato de etileno. E qual que é a junção dos dois? Então, olha aqui, eu tenho um álcool. Quem que é esse álcool aqui? Ó? É dois carbonos com dois OH. Então é um diálcool que a gente chama isso aqui. Diálcool. Por quê? Porque senão ele faria uma única ligação e eu não formo um polímero. Polímero é uma ligação em cadeia várias vezes. Eu tenho esse etileno glicol, que é um álcool, e eu tenho um ácido. Então olha só, álcool mais ácido forma um éster. Se eu tenho um álcool que tem nas duas pontas, eu tenho o grupamento OH, e eu tenho um ácido que nas duas pontas tem o grupamento ácido, que é aqui, ó, C dupla O, OH, eu vou formar um cara como esse aqui, ó. Eu vou formar um monômero. Esse monômero se repetindo várias vezes, ele forma um polímero. Monomero, uma vez, tá aqui, ó. Esse N quer dizer uma vez. E aqui poli quer dizer milhares, milhões de vezes. Então, como que eu faço essa ligação aqui, pessoal? Olha só. O álcool perde o seu OH. Sempre o álcool vai perder o OH. E o ácido? O ácido perde o seu H. Então, por algum mecanismo de reação, que a gente vai estudar mais à frente, eu faço uma junção da parte do ácido com a parte do álcool. Perceba, ó, ligou uma única vez aqui, ó. Então formaria um composto, formaria um éster. Só que eu tenho aqui, ó, outra extremidade que vai ligar, eu vou perder esse H e aqui eu tenho outra extremidade. Então isso aqui, ó, que a gente chama essa valência aqui, ó. Então aqui eu continuo ligando, por isso que ele vai formando um poli ali, ó. Então formou aqui, vai formar aqui novamente. O que eu tenho também quando eu formo alguns triglicerídeos, que é o que a gente tem no organismo? Se eu tiver um ácido graxo, o que é o ácido graxo que a gente viu na última aula? É um ácido carboxílico, só que se ele tiver uma cadeia com mais do que 6, 7 carbonos, com 20, com 30, eu classifico ele como ácido graxo. Eu tenho um ácido graxo, e eu vou formar, e com um álcool, esse álcool aqui é o chamado glicerol, por quê? Porque ele tem 3 hidroxilas aqui. Se eu pegar ácidos graxos e ao ligar aqui, ó, nessa hidroxila, igual tá aqui, ó, ele vai formar um éster 3 vezes. Então, olha só, o álcool vai liberar o OH aqui, ó. O OH vai ser liberado e eu vou entrar, ó, olha aqui, ó, vai perder, esse aqui é um ácido, ele vai perder desse H e vai encaixar aqui, ó, só que 3 vezes. Quando eu tenho essa figura aqui, ó, eu tenho o que eu chamo de trigliceraldeído ou triglicério, tá? Então, o que forma no nosso organismo? Quando eu tenho álcool, e geralmente glicerol, com ácidos graxos. E daí, a gente tem uma incidência. Lembra que a gente viu o que é ácidos graxos saturados e insaturados? Os ácidos graxos saturados, que a gente até considera como gordura, eles se ligam mais facilmente formando esses caras aqui no nosso organismo, tá? Então, quando a gente faz a ingestão de gorduras insaturadas, a incidência de trigliceraldeídos no nosso organismo é menor, tá? Então, olha só essa figura aqui, ó. Então, eu tenho o glicerol, aquela figura, e eu tenho esse ácido aqui, ó, ácidos graxos, tá? Quando eu faço a ligação, perdeu o H aqui. Quando eu faço a ligação,
eu tenho a formação do trigliceraldeído, ou triacilgliceróis, que eles chamam também. Quem que são os ácidos graxos? Esses caras aqui, ó, que a gente viu a aula passada, ó. Esses são os insaturados, e esse aqui é insaturado, e esse é o saturado. O saturado, ou seja, sem a insaturação, tem tendência a formar mais isso aqui. A indústria aprendeu a mexer com isso, e eles fizeram o quê? Quando eu tenho o óleo, que é o ácido graxo, que é um desses caras aqui, ou eu tenho uma gordura, que é os trigliceraldeídos, né, ou triglicérides, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma reação de transesterificação e produzir o biodiesel. O que é o biodiesel? O biodiesel são ésteres, só que de vários tipos. Então, perceba, nós não produzimos ésteres, os ésteres de cadeias longas, tá? Os ésteres de cadeia pequena são aromas, as frutas fazem isso, organismos fazem isso. Agora, esses grandes que eu posso usar como biocombustível, os organismos não fazem. Então, eu tenho que pegar um óleo, eu pego uma gordura, pode ser esse trigliceraldeídos aqui, e transformo em uma reação de transesterificação e formo um éster. Show de bola? Olha só que está na apostila de vocês aí, ó. 277. Complete a reação indicando o nome das substâncias presentes na equação, conforme o modelo a seguir. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um ácido. E o que eu tenho aqui? Eu tenho um álcool. O que vai formar aqui? Vai formar um éster mais água, tá? Então, ácido carboxílico, álcool, vai formar um éster e a água. Aí, se eu pego, na apostila está dizendo para vocês, se eu pegar o ácido 1,2-etanóico, ácido etanóico, eu pegar 1,2-álcool, que é aqui? Etanol, álcool etanol, né? Tá aqui o etanol. O que eu vou formar do outro lado? A primeira parte é do ácido, a segunda parte é do álcool. O que acontece aqui, ó? Eu vou formar o etanoato de etila. Eu vou perder, perceba o mouse aqui, eu vou perder esse H aqui e vou perder o OH do álcool, tá? E eu vou formar mais água. Essa molequinha que tá aqui vai formar a água. O primeiro é o etanoato, perde o prefixo ácido. E a segunda parte é o etanol, que forma o etila. Tudo bem, pessoal? Essa é a aplicação. Vamos para o outro aqui, ó. A maioria dos ésteres de pequena massa molar, o que é pequena massa molecular? Ele tem estrutura menorzinha, é constituída de líquidos de cheiro agradável. Tá? Então, não necessariamente todos os ésteres vão ser aromas que eu tenho, por exemplo, na forma gasosa. Pode ser um líquido que está desprendendo algumas partículas desses caras aí. A essência de frutas e flores são geralmente consequência de presença desses ésteres voláteis. Voláteis é que passa rapidamente do estado líquido para o gás, ou até mesmo do estado sólido para o gás, que aí é uma sublimação, tá? Naftalina é um exemplo, sólido para o gás sem passar pelo líquido. Embora outros compostos orgânicos também possam participar, alguns ésteres comuns de odores característicos são fornecidos a seguir. Então, olha lá, o rum, né, que é uma bebida. O rum, a essência de rum é o formiato de etila. Esse formiato aqui, pessoal, vem da menor cadeia. Na realidade, é o metanoato aqui, tá? O metanoato é uma cadeia pequena, ó. Olha só, uma única cadeia. Lembra que a gente viu que o metanol, eu posso chamar ele também de formol, por exemplo, tá? Em função, desculpa, metanol não, o metanal, eu posso chamar ele de formol, então, porque ele tem uma única cadeia pequena. Então, ele vem do formol, então, vem do formiato de etila. Então, olha só, primeira parte é um único carbono e a segunda parte são 2 carbonos. Então, tá aqui. E esse acetato, ó, acetato, criva aí do lado, ó, acetato quer dizer ácido acético, quer dizer etanóico. Então, eu tenho 2, né? Deixa eu colocar aqui. Então, a primeira ácido e a segunda parte é o álcool. Aqui, né? O acetato, então, acetato
é 2, que vem do etanóico, então é do ácido etanóico. E esse aqui, ó, esse aqui é o octila. Octila vem do octanol, octanol. Tudo bem? Então eu tenho 8 aqui, ó. Eu tenho 7 mais 1, 8. Eu tenho então uma cadeia linear de 8 carbonos. De novo, acetato é o ácido acético, o etanóico. Etanóico de etila. 2 carbonos, etanóico, essa primeira parte aqui, ó, ácido etanóico, e depois eu tenho o etil aqui, que vem etila, et 2, etila, tá? E o abacaxi, butanoato de etila, butanoato vem do, escrevam aí, vem do ácido butanóico, 4, 1, 2, 3, 4, função ácido, tá aqui, ó. Ele perdeu o hidrogênio que estava aqui, e esse etila era um álcool de etanol, ele perdeu o OH, aí ele, na hora que ele grudou aqui, ele juntou, ele ficou o etil. Então é isso que vocês vão fazer aí na apostila de vocês no exercício 277, né? Nem precisa, depois vocês tiram um print dessa tela aí, ó, para vocês poderem fazer a estrutura certinho, tá? Então tira um print e já copia e cola lá nos arquivos de vocês. Olha esse exercício aí que está aí na página de vocês. A ilustração a seguir representa um éster responsável pelo cheiro das bananas. Olha aqui o éster, olha a função éster aqui, ó. C dupla O, C dupla O. Então essa é uma função éster. Então, veja, esse cara foi formado, já que ele é um orgânico, né, uma função orgânica, ele foi formado através de duas moléculas. Um é um ácido e o outro é o álcool. Quem que é o ácido aqui, ó? Essa parte aqui, ó. Aqui tinha um hidrogênio, perdeu. Então esse é o ácido. Que ácido que é esse aqui? 1,2-et, né? Ácido, né? Ou etanóico, ou vamos associar o nome dele agora com acetato, tá? Então eu poderia chamar etanoato, beleza, quiser colocar, coloca aí. Mas vamos assimilar já como o ácido acético, né? Então, acetato de quê? De quê? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tinha um grupamento OH que se perdeu. Então ele era 1, 2, 3, 4, 5, pente, pentanol. Então agora ele vai ficar acetato de pentila. Então ele perde o ol e fica ila, acetato de pentila. Então anote aí, faça esse esqueminha, esse aqui é a parte do ácido. Olha só, 278 ainda. Completa a equação e dê o nome dos compostos orgânicos. Eu tenho aqui, ó, simples, pessoal, facinho. 1, 2, 3. Esse é o ácido aqui, o que? Ácido propanóico, junto com o metanol. Se eu estou formando uma água aqui, ou seja, essa água é dessa molequinha que está aqui, ó, onde eu estou circulando, então eu só posso estar formando X. Esse X é um éster. Agora, que éster? Vamos ver? Essa é uma reação de esterificação, né? Estou formando um éster. Estou tirando uma molequinha de água, que essa molequinha de água está aqui, ó, OH e o H. Esse cara aqui, ó, ele caiu no meio aquoso, ele perde o seu hidrogênio. O seu hidrogênio fica meio afastado dele. Não perde ainda porque ele não fez a ligação. Ele fica meio afastado. E na hora que ele fica meio afastado, se tem um álcool, o álcool fala assim, ó, vem aqui com o papai, vem aqui com o papai. E aí perde, tá? E aí ele forma esse hidrogênio junto com o OH, ele se perde, tá? Então ele encosta, o álcool encosta, puxa o hidrogênio, só que daí forma uma ligação tão forte entre o hidrogênio e o OH que forma água. O álcool acaba sendo iludido, né? Ele acaba perdendo o seu OH também. E aí forma esse cara. Agora, quem que é esse cara? 1, 2, 3. Prop mais ato, prop, que é o 3 mais ato, vai ficar, e o 1 mais o ila vai ficar propanoato de metila. Então, o composto que está aqui é o propanoato de metila. Se vocês quiserem fazer a ligação, pode fazer a ligação aí, né? Então, esse cara só entra aqui, ó. Onde está o hidrogênio, eu entro com o metil aqui. Então, tá aqui a fórmula desse cara aí.
essa reação aqui, olha só, eu tenho um éster, olha lá, vai pedir muito nos vestibulares da vida de vocês aí. Eu tenho um éster e está entrando uma água nesse sistema. Eu tenho um éster, porque o éster, professor, C dupla O, O, está entrando uma água. Então é uma reação de hidrólise. Quem que é esse composto X? Se é uma hidrólise de um éster, hidrólise eu posso fazer de qualquer coisa, tá, pessoal? Hidrólise é quando eu tenho um meio aquoso. Hidrólise pode ser de carboidrato, hidrólise de proteína, hidrólise de éster. Então, sempre a água, a molécula de água vai entrar aqui dentro. E na hora que ela entra aqui dentro, ela vai romper esse sistema. Então, se eu formei o ácido, o álcool, desculpa, 2, tá aqui, 2. Se eu formei o ácido etanóico, quem que ficou? Desculpa. Se eu formei o álcool etanol, se eu formei o álcool etanol, quem que ficou para trás? Ficou um ácido. Quem que é esse ácido aqui, ó? Eu vou entrar com um hidrogênio, vai entrar aqui, ó. Quem que é o Y? Vamos fazer? Álcool, ele vai tomar o final etil, né? Então, etil ou etila, né? E esse cara é um ácido. Então, vamos fazer o nome desse cara aqui, ó, que ele vai virar um ácido agora. Então, eu tenho o grupamento ácido, a cadeia principal é essa aqui, então vai ter o nome prop, e o que ficou fora aqui é um radical, tá? Então, esse ácido aqui, ó, é o do ácido, porque a função ácido, ácido 2-metil. Porque, ó, 2 metil. 2 prop. Ácido propanóico. Tá aqui a figura do ácido propanóico. Então, a gente aprendeu a fazer isso, né? Nomenclatura de ácidos pequenos. Função ácido, 3 carbono próprio, tem um radical metil. Então, vai ficar... Por que eu coloco 2? Porque está indicando a posição 2. 2-metil propanóico. Então, tira um print da tela aí, tira um print da tela para poder depois passar para a apostila de vocês ou rever a aula novamente. Tirou um print? Então vamos seguir aqui. Olha só, ó, FUVEST, hein? Quem vai prestar FUVEST aí daqui 1 ano e meio, mais ou menos, ou no final do ano que vem, né? Vocês já vão estar no terceirão. Então, as figuras abaixo representam moléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tranquilo. Elas são, respectivamente, o quê? Vamos fazer a análise semântica dessa palavra? Se usa muito em português. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se eu tenho aqui, ó, C dupla O, eu tenho uma cetona. C dupla O, carbono, carbono, eu tenho cetona. E esse aqui, 1, 2, 3. 3 carbonos, eu tenho um grupamento, o oxigênio está aqui, e o hidrogênio é o pequenininho. Tá? Se não fosse cor diferente, olha o número de ligações. Tá? Esse aqui não pode ser carbono porque ele só está fazendo 2 ligações. Então eu vou ver ele como um OH. Né? Quem que é esse cara aqui? Propanol. Né? Esqueci o nome dele. Esse aqui é um OH. OH é álcool. Quem que é um? Veja só, não está na ponta, não é um álcool primário, é um álcool secundário. Está num carbono que tem 2 ligações entre carbonos. Então é o 2-propanol ou propanol 2. Vou manter a escrita dele aqui. E esse cara aqui, ó, C dupla O, O. E aí eu tenho um carbono. Então esse cara aqui é um éster. Que tipo de éster esse cara é? Primeira parte é do ácido, ácido etanóico ou acetato, ou etanoato de metila, tá? Etanoato de metila. Então a resposta é propanona, propanol 2-ol e o etanoato de metila. Pessoal, nomenclaturas, agora identificação. Então eu pego uma estrutura grande, será que tem um éster aqui dentro? Aqui eu tenho um álcool. Álcool. E aqui, C dupla O, O. Olha só, esse carbono está ligado com esse oxigênio. Então, C dupla O, O. Então, é um éster. Show de bola, né? Então, identifico, ó. Esse cara aqui é um éster? Não, esse cara aqui, ó, a gente vai ver que é carbono, oxigênio, carbono. O famoso coque. Coque, né? De COC. Então, esse aqui é um éter. A gente vai ver a próxima função. Então, ele é um éter.
Olha uma outra estrutura aqui, uma estrutura grande. Dá para dar nome para esses caras aqui? Nem se preocupe dar nome para isso aqui. Eu vou identificar a função. Essa função aqui, ó, C dupla O, O, C. O pessoal traz assim, com uma outra roupagem. C dupla O, O. Então, a hora que eu tenho isso aqui, ó, ou aqui, C dupla O, O, C dupla O, O. Então, é um éster e aqui também é um éster. Pessoal, é isso, tá?